Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 5 de janeiro, temos uma boa novidade, pelo menos para mim, que eu sou meio viciado em dados, e saiu uma informação bem interessante a respeito, é claro, do passado da economia brasileira. Vamos falar sobre novembro, o que aconteceu com a indústria do nosso país. E depois nós temos ainda algumas tretinhas ao nível do novo governo federal, além de uma opinião proveniente de um membro dessa nova equipe governamental, que eu achei muito correta. Quem será e o que será que ele falou de bom, que está certo, que eu não tenho como questionar? Vamos esperar um pouquinho que cada um dos pontos nós já vamos tratar. Então vamos começar aí pela produção industrial, que eu estou com saudade de analisar informações. E já na ilustração que está aí na nossa frente, nós temos a evolução da produção industrial brasileira desde lá julho de 2018, sempre naquela comparação variação frente ao mesmo período do ano anterior. Nós temos como novidade o dado de novembro de 2022, com uma alta de 0,9% frente ao mesmo período, ou seja, novembro de 2021, e mostra que o fora de curva está aqui muito afiado nas nossas previsões. Quem tiver disposição e ir lá olhar o vídeo de segunda-feira, onde tem o quadro que vem para aí, vai poder confirmar que a nossa previsão era entre 0,8% e 1,1% ou 1,2%. Acertamos na mosca mais uma vez contra a previsão errada dos analistas de plantão. Então, parabéns para nós, pelo menos eu vou dar parabéns para mim. Não sei se vocês vão me cumprimentar também por esse acerto, mas outros virão, fiquem tranquilos. Mas, gente, essa alta de 0,9%, agora falando mais sério, ela é importante porque ela confirma uma reascensão do processo industrial já sem o efeito direto da pandemia. O crescimento é modesto, mas mostra uma tendência, sim, de maior expansão da produção das indústrias brasileiras. O problema é o seguinte: a partir de agora, início de janeiro, é muito provável que em vários segmentos industriais as expectativas mudem, algumas para melhor e muitas outras para pior. O que eu vou colocar como fiel da balança em relação a isso? Vamos lembrar que no Brasil, em dezembro, e na indústria, especialmente novembro, é a data oficial da demissão dos trabalhadores temporários contratados exatamente para fazer frente às encomendas de final de ano. Então, dezembro, uma carrada de gente é demitida e começa a recontratação. Mais timidamente em janeiro, que é um período geral de férias no Brasil, menos aqui no Rio Grande do Sul, que se concentra em fevereiro, mas entre fevereiro e março recomeça o ciclo anual da economia brasileira, da empregabilidade do país, com novas contratações. E aí, por que eu estou colocando dúvida em relação a isso? Simplesmente porque, como eu falei ontem, está em discussão no Supremo Tribunal Federal tornar ilegal a demissão sem justa causa. E isso vai fazer com que muitas empresas, muitos empresários pensem não 2 vezes, mas umas 4, 5, 6 ou 7 vezes antes de fazer novas contratações. Como eu disse, regulamentação em excesso é um tiro no pé na vida de cada um. Mesmo que inicialmente eles queiram proteger a classe trabalhadora, eles não estão fazendo isso. Eles simplesmente estão bloqueando oportunidades. E não vai me surpreender se em janeiro nós tivermos uma queda do número de empregos formais no Brasil, um saldo negativo, por conta de uma prevenção de várias empresas, no sentido que não vai poder demitir depois com tanta tranquilidade. É pena que isso deva acontecer. Espero que o Supremo se sensibilize em relação às diferenças entre o que eles pensam escrevendo leis e a prática da vida no dia a dia, não só da economia, como da sociedade brasileira. Mas afora isso, o que nós temos para dizer é que até novembro a indústria brasileira sim estava em recuperação, e isso é um fato positivo, espero sinceramente que continue. E agora, saindo do contexto econômico, diríamos mais diretamente, vamos ver como é que está o contexto brasileiro nesses primeiros dias de governo Luiz Inácio da Silva. Mas o destaque inicial não vai ser para as pessoas do governo, e sim para o nosso Supremo Tribunal Federal. O grande, poderoso, ilibado e inquestionável ministro Alexandre de Moraes
além de bloquear contas de redes sociais de Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. Foi mais longe dessa vez, tem que punir, não adianta tirar a voz deles, tem que tirar o direito de comer alguma coisa, o direito de comprar qualquer coisa, de pagar suas contas. Simplesmente o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas e cancelou os passaportes dos caras que eu te falei, o Paulo Figueiredo e Constantino. Pelo jeito o Fiuza está livre disso ainda. Gente, agora sério, isso é realmente um absurdo. O Estado de Direito parou de valer aqui no Brasil. A sorte dessas duas pessoas é que, se não me engano, não faz muita diferença para eles, porque eles não estão aqui no Brasil. O que me consta, não sei se é verdade ou não, eles já estão há muito tempo lá nos Estados Unidos. Então, o doutor Alexandre de Moraes quis mostrar seu poder, mas, na verdade, se eles não estiverem aqui no Brasil, eu duvido que essa medida, se a remuneração deles for em contas americanas, tenha alguma eficácia. Mas fica o registro de que esse tipo de ação, especialmente vinda do judiciário, que deveria zelar pelas leis, é um verdadeiro absurdo, e isso coloca não mais em risco, é um atentado à democracia e ao Estado de Direito do nosso Brasil. Então, deixo aqui minha total solidariedade aos censurados. Mas e agora? Vamos falar do governo federal. Primeira semana de governo. O que a gente está vendo? Um monte de fofoca, um monte de desencontro de fala entre ministros, um atacando o outro atacando um. Até parece que a ministra do Turismo acharam algumas confusões dela com os tais de milicianos, mas o presidente da República manteve ela no poder. E tá uma confusão também, gente. 37 ministérios, o que se pode fazer? Mas aí eu digo o seguinte: acho que o presidente Luiz Inácio da Silva, ou alguém que está próximo dele, se deu conta de que não há governabilidade desse jeito. E marcou para sexta-feira uma reunião dos 37 ministros para acertar alguns ponteirinhos, dentre os quais não sairá mais nenhum pronunciamento de ministros sem antes ser aprovado pelo Palácio do Planalto. Olha, isso é centralismo demais. Mas, dentro desse contexto que não há controle sobre as bocas de cada um dos 37 donos de pastas do Executivo, talvez seja alguma coisa mais razoável. Melhor ainda seria se o atual presidente da República tivesse um lampejo maior de luz do que já tem e resolvesse, agora ainda no primeiro mês de governo, começar uma brutal reforma ministerial, diminuindo o número de pastas e organizando melhor as intervenções, no sentido exatamente deles falarem coisas realmente relevantes, realmente produtivas, que sinalizem um futuro melhor para a economia e para a sociedade brasileira, do que ficarem jogando farpas e paixões fundamentalistas sobre a vida de cada um, querendo intervir na vida de cada um. E a ação mais grave nesse sentido foi, a meu ver, do ministro Luiz Marinho. O que o Vivente está dizendo? Que vai acabar com o saque de aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, porque ele considera que os recursos do fundo é para o trabalhador gastar em momentos mais difíceis, quando perde emprego ou se aposenta, enfim. Ele está dizendo, ou ele está querendo definir, como as pessoas que trabalham devem gastar o seu dinheirinho. E isso é o quê? Nada mais, nada menos que uma verdadeira babaquice. Mas não é só coisa errada que esse governo está fazendo. Algumas coisas eles estão corretos. Por exemplo, apesar das trapalhadas iniciais, eles mantiveram, pelo menos por 2 meses, a isenção de impostos federais sobre os combustíveis. Isso está correto, eu vou defender até embaixo da água. E também hoje eu vou deixar meu elogio para o futuro presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates. Inicialmente, ele fez uma declaração que eu achei de muito mau gosto. Ele disse alguns dias atrás que política de preços não era coisa de mercado, e sim de governo. Fui contra. Mas agora parece que ele revisou seus conceitos e tocou numa parte muito fundamental e correta dessa questão, ou da metodologia que define a base do preço do petróleo aqui no Brasil. O que ele falou? O que o João Paul Prates disse? Primeiro, disse que não ia intervir em preços. Ótimo. Segundo, questionou, dentro da formação do preço do petróleo no mercado interno brasileiro,
o fato de cobrar todo o custo de importação. Vamos lembrar, gente, o Brasil produz mais ou menos 80, 83% do petróleo que produz. E dentro desse contexto, para fazer o preço interno, é verdade, eles calculam o preço CIF, que vai todos os custos de transporte. Vamos simular o seguinte: um barril de petróleo produzido lá na Bacia de Campos, que está a algumas dezenas ou no máximo centenas de milhas da costa, tem um custo de transporte, em tese, segundo essa metodologia de preço da Petrobras, do óleo produzido lá na Arábia Saudita ou lá na Rússia. Isso tem cabimento? Imagina se a gente vai no supermercado comprar, diríamos assim, um saco de gelo que tem em todo lugar e é produzido localmente, mas já que o principal local de produção mundial e que o Brasil eventualmente vai importar alguma coisa, não acredito, só nossa simulação é o Polo Norte. Na nossa conta do supermercado, no custo do produto vai estar incluso o quê? O transporte do gelo da Groenlândia aqui para o Brasil. Tem cabimento? Não, não tem cabimento, assim como não tem cabimento considerar esse tal de preço CIF, que inclui o custo do transporte lá da Arábia Saudita para cá, no preço que nós vamos pagar no final na bomba de gasolina. Realmente um absurdo. E aí está de parabéns o senador e futuro presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Mas eu tenho uma fofoca para contar para vocês. Mas antes de eu contar para essa fofoca, vamos tirar um tempinho, já que está acabando o vídeo de hoje, para se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora vamos à fofoca sobre essa questão do petróleo. Ó, eu vou falar bem pertinho de vocês para isso ser nosso segredo, não sair aqui do Fora de Curva. Então vamos lá. O negócio é o seguinte: na verdade, quem fez essa proposta foi o Bolsonaro, só que o João Paulo Prates pegou. Mas de todo jeito não retiro meus parabéns ao futuro presidente da Petrobras, porque ele está agindo da maneira correta. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje, como sempre, deixando aí um forte abraço para cada um de vocês, um até breve e tchau!